E você falou que não que o conflito tende a escalar, tende a escalar. Por que dessa vez a questão é realmente um clima de guerra total no Oriente Médio? Tá bom, boa pergunta. Cara, vamos lá. Tentar... Aí tu vai me interrompendo aí toda hora que fizer sentido, tá? De forma mais simples. O que é o Irã? É um pedaço de terra exatamente na nossa interpretação de meio do planeta Terra. A Terra é redonda, não acredito em terra plana. Mas está lá no meio do planeta Terra um pedaço de terra importante que cruza Oriente e Ocidente. É um pedaço muito importante, cercado de montanhas, muito relevante desde o início da história, Mesopotâmia, tudo aquilo que a gente aprende. Está tudo ali na volta. E ele é uma liderança religiosa que não é só o Irã. O Irã criou, através da instituição dele, tudo que a gente chama de eixo de resistência. O que é o eixo de resistência? São grande parte dessas facções terroristas islâmicas que a gente fala. Então, Hamas. Quem criou o Hamas? Quem financiou o Hamas? Para quem que dava dinheiro para o Hamas? Era o Irã. Entendi. Hezbollah no Líbano. Outra dessas facções que a gente fala bastante. Quem que deu dinheiro? Quem que criou? Foi o Irã. Os Houthi no Iêmen, mesma coisa. Então, vários desses lugares que a gente estuda, Bagdá, e a gente estuda e sabe que existem esses fundamentalistas islâmicos que se associam ao terrorismo como estratégia de guerra, foram financiados pelo Irã. Por que o Irã teve tanto poder? Porque o Irã concentrou o petróleo, em 79 pegou o petróleo, que estava na mão dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais, falou que era dele e ele usou esse dinheiro para criar um eixo de resistência. E para onde ele começou a vender esse petróleo? Ele começou a vender esse petróleo para a China, com preço descontado. Então, olha bem, a China compra petróleo do Irã a preço descontado. $10 a menos o barril, eles compravam agora há pouco. Agora vai mexer todo o preço do petróleo. Mas $10 descontado o barril. Petróleo, para todo mundo que está nos assistindo, cara, petróleo faz gasolina, petróleo faz plástico, petróleo é um motor da economia. O que a gente chama de segunda revolução industrial na escola é o petróleo. Então, o petróleo é um motor da economia. A China compra petróleo dos caras, que é o famoso Estreito de Hormuz, que tá todo mundo falando na imprensa que os caras estão fechando, que não sei o que, etc e tal. É isso aí. Compra petróleo dos caras. A China institucional, enquanto governo, não quer comprar petróleo do Irã, porque quer vender bilhões e bilhões de dólares para os Estados Unidos, quer vender para todo mundo. Mas a China off record, a China fora das câmeras, compra muito petróleo do Irã. Compra mais de 10% de todo o petróleo do Irã. Ah, mas 10% não é tanto assim, não. Para compra de um único país é bastante. Outros lugares que ele vende é a Rússia, não sei quem. Então, o Irã faz os drones que a Rússia usa na guerra da Ucrânia. Os drones que a Rússia usa na guerra da Ucrânia são produzidos pelo Irã. As facções que Israel combate do islamismo são financiadas pelo Irã. O petróleo, grande parte do petróleo que a China compra é fornecido pelo Irã. Então, quando tu briga com o Irã em si, os Estados Unidos seria uma tragédia, óbvio, mas os Estados Unidos poderia transformar o Irã num estacionamento, eu brinco. Vai lá e explode. Aí os caras ficavam dizendo na Globo e tudo mais, que não, essa decisão do Trump é muito perigosa. Estourou a guerra. Algumas horas depois, o cara tinha matado o líder supremo, tinha matado um monte de general de guerra. Então os Estados Unidos têm condição de fazer essa operação. Sim. Mas tu brigou com eles, tu começa a abalar os outros. O que o Irã não esperava? O Irã não esperava que ele seria tão abandonado quando isso acontecesse. Uma coisa é relação comercial, outra coisa é te defender na hora do pau, né? Então a China repudiou, falou que está atenta. Significa não vou fazer nada por ti. A Rússia, no meio da guerra da Ucrânia, é melhor não abrir esse conflito. Cheia de sanção, melhor não abrir esse conflito. Aquelas facções islâmicas todas ali na volta, que eu falei que ele financia, Líbano no norte de Israel, Hamas no sul de Gaza, tudo mais, foram destruídas por Israel desde o 7 de outubro. Elas ainda existem, mas elas foram muito enfraquecidas por Israel desde o 7 de outubro. Na guerra de Israel com a Palestina. Muito enfraquecidas. Então isso criou uma janela de vulnerabilidade para o Trump, associado ao Netanyahu, Sim. primeiro-ministro de Israel, fazer essa operação. Eles fizeram essa operação, só que tem um detalhe. E aqui começa a explicar a escalada do conflito. Essa operação é até ali. Todo o ataque que Israel e Estados Unidos coordenaram juntos, essa operação Fúria Épica que a gente está vendo agora, Israel chama de Leão Rugindo, ela é toda por ar. Aviões passando lá, bombardeando, matando as pessoas com muita inteligência, muito serviço de inteligência para saber onde é que estão as pessoas e tudo mais. É extremamente sofisticado. Mossad e CIA são os serviços secretos do mundo aí. Mas, cara, todo esse bombardeio é por ar. Por que é por ar?
Porque o Trump não quer descer soldado lá. E por que ele não quer descer soldado lá? Basicamente por 2 motivos. Um motivo é, ele era muito crítico antes do primeiro mandato dele ao Barack Obama, que fazia operações no Oriente Médio. E ele vendia todo esse discurso de America First. Os americanos primeiro, nós não devemos... Como é que o governo paga a guerra? Paga a guerra com o dinheiro de imposto das pessoas, pagando equipamento militar para fazer guerra lá. E o que ele dizia é, os americanos não devem pagar para que a gente faça guerra em outros lugares. Isso não tem nada a ver com o que o americano quer. E esse era um discurso de campanha dele. Isso criou o movimento Make America Great Again, o MAGA americano, em grande medida. Então, hoje, claro, ele assumiu a presidência, Trump 1, mudou um pouco, fez algumas coisas e tal. Trump 2, agora muito incisivo. Esse discurso para ele é meio complicado e tem uma fratura na direita americana exatamente agora por causa desse assunto, dentro da direita americana. Alguns dizendo que o Trump não devia estar fazendo isso, outros dizendo que sim. É uma briga daquelas, assim, sei lá, é a versão MBL versus PL deles, tá? Ah, então é uma briga boa. É pra gente imaginar, entendeu? É uma versão MBL versus quebra-pau PL. total. É um quebra-pau lá que tá tendo nas redes sociais e tudo mais da direita americana. Uhum. E o segundo motivo é, quando tu desce soldado americano, quando tu explode num avião, passa um avião americano, solta uma bomba, mata o cara que todo mundo acha que é ditador, nossa, olha como o Trump é poderoso. Quando tu desce soldado e um pai de família que saiu dos Estados Unidos, desceu lá, é morto, e no outro dia de manhã, a família dele tá dando entrevista pra imprensa, chorando, dizendo que ele era um bom homem, dizendo que essa guerra tem que acabar, a popularidade do presidente dentro do próprio país começa a esfarelar. Então o Trump não quer descer soldado. É um cara inteligente, então. Claro. Diferente do Obama que... Não, o Obama é outra história. O Trump não quer descer soldado. Se ele não quer, só que se ele não quer descer soldado, como é que resolve a situação no Irã? E o que aconteceu lá agora, nessa operação Fúria Épica? Mataram o líder supremo, o cara que estava 20 anos no poder. Khamenei. Mataram o cara. Doutrina do choque. Mata o líder, os caras vão se perder, não vão saber o que fazer. Então mata o líder, mata a cientista, mata os caras que mandam no exército, a gente mata os caras. O problema é que o Irã tem uma coisa, eu vou fazer, aqui eu vou cometer alguma imprecisão, mas só para ficar fácil de entender. O Irã tem um exército particular do líder supremo chamado Guarda Revolucionária. Como é que a gente imagina a Guarda Revolucionária? Tipo um PCC. Como assim tipo um PCC? Pensa uma galera fortemente armada, disciplinada, que acredita naquilo que faz e tem muito dinheiro. Manda em posto de combustível, manda em empresa de telecomunicação, manda em coisa pra caraca. Mais de 15 bi de dólar ano os caras movimentam lá. Esses caras são a estrutura de poder do Irã. Esses caras têm tudo a perder. E esses caras têm ali centenas prontos para assumir o poder se precisar. Querendo assumir o poder. Uhum. Para quebrar esses caras só com o avião é difícil. Então, tu pode destruir o sistema de governo do Irã dos céus. Mas para construir alguma coisa que se ponha no lugar, tu tem que descer na terra. E aí, nesse sentido, que a guerra escala. Na minha opinião, essa pelo menos seria a minha previsão. Porque a guerra escala, porque o Trump não quer descer soldado. Ocupar um lugar é muito traumático. Toda vez que os Estados Unidos ocupou, deu merda pra caraca. Iraque. Cara, é só coisa ruim que acontece quando os Estados Unidos faz isso. Ele não tá querendo descer, então tende a escalar, sinceramente. Tem interesses financeiros da China, da Rússia, não vão brigar frontalmente com os Estados Unidos nesse momento, mas tem também. Qual que foi a posição da Rússia mesmo? As duas fizeram notas de repúdio, falando que absurdo isso que aconteceu. Estamos de olho, estamos atentos, mas numa guerra desse porte, o que importa é que isso não é relevante. Uhum. Uma nota de repúdio é um jeito de dizer, não concordo com o que aconteceu, mas não vou te ajudar. Não Se vira aí. Se vira aí. Te ajuda aí a hora que der. Mas, claro, nos bastidores vão ajudar com inteligência. A China informou vários soldados do Irã, vários generais do Irã sobre posição de navios americanos e tal. Então, não é que não tem nenhuma cooperação, mas assim, entrar na porrada pra te defender. E o Irã esperava um pouco isso. O Irã entrou pro BRICS, que é a aliança anti-americana. Ele esperava um pouco essa ajuda. Não 100%, mas esperava um pouco. Esperava que fosse análogo à OTAN, que é a aliança do Atlântico Norte, que bota que se um país do Ocidente for atacado, os outros têm que reagir. Mas não aconteceu isso aí com o Irã. Aproveitando essa questão toda, lá em Israel, qual que era o clima